torcedor. Hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Bom, pessoal, vamos aí para mais um girão de notícias desse sábado aí do clube mais amado e querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. E aí, né, muita agitação aí no clube, muita coisa legal, né, para a gente poder comentar aqui hoje. Ontem também tivemos aí uma importante entrevista aí por Saul Nigues, né, que na sua entrevista colocou vários pontos aí que chamaram bastante atenção. Mas vamos lá. Flamengo, ele demite Bruno Spindel antes de próximo jogo, quer dizer, no domingo contra o Grêmio. Bruno Spindel foi demitido. Ainda, né, o Jorge Carrascal do Flamengo é convocado para a seleção colombiana, meus amigos. Jorge Carrascal. Felipe Luiz faz homenagem ao Sub-20 do Flamengo e manda recado. O mais importante é o próximo jogo. Técnico do Uruguai revela estado de saúde de De La Cruz do Flamengo e explica a ausência. Ainda falando sobre esse jogadorzaço aí, né? Caramba, tô muito feliz com ele vestindo o manto, né? O Saul Nigues, né? Saul, ele destaca 2 pontos que mais o surpreenderam no Flamengo para não perceber. Saul explica por que aceitou jogar no Flamengo e revela bastidores da negociação. E ainda, para encerrarmos, o Flamengo faz acordo com a Prefeitura do Rio para a construção do estádio. Meus amigos, é muito assunto aí para a gente tratar, tem muita coisa legal, mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal e ajude o Xande a crescer um pouquinho cada dia mais. Bem, amigos, então o Bruno Spindel, ele foi demitido do cargo aí nesta sexta-feira, dia 29 de agosto. Bruno Spindel, ele foi responsável por muitas contratações aí dentro do Flamengo, fazia um excelente trabalho aí nas contratações, mas ultimamente perdeu muito espaço, principalmente com a chegada da nova diretoria. E por quê? Porque o Bruno Spindel, ele atuava na área financeira, inclusive foi um dos nomes que reergueram, né, o Flamengo daquela dívida, aquilo tudo que tinha, e trouxe o Flamengo, né, ajudando aí a diretoria que passou por Eduardo Bandeira de Melo, depois passou pelo Landim, e ajudando o Flamengo, né, a conquistar esse espaço aí, né, tão bacana que o Flamengo vive hoje. Ultimamente está muito discreta a participação dele, ele ficou meio que deslocado, meio que sem função, e acabou a demissão. Existe interesse aí de alguns clubes, talvez alguns, né, mas o certo é que o Santos demonstrou interesse na contratação de Bruno Spindel. Isso, claro, alguns meses atrás, né? Na época, a ideia era que o profissional assumisse o cargo de diretor de futebol do clube paulista, porém a negociação não avançou e o time do Santos contratou Alexandre Matos. Então, vamos ver aí como é que vai, né, ser o futuro do Bruno Spindel. Todo o sucesso do mundo aí para Bruno Spindel, porque merece. Muito bem, meus amigos, então tivemos ontem a entrevista do Saul Nigues, né, uma ótima entrevista para a imprensa, e ele fez algumas cobranças. Entre uma das cobranças que ele fez é a questão do gramado sintético, abre aspas aí para ele. O que o Brasileirão tem que melhorar é o gramado, sobretudo sintético. Isso seria um salto qualitativo muito alto para o campeonato e para atrair mais jogadores ao Brasil. O gramado do Maracanã não está nas melhores condições, mas temos que entender que outra equipe joga lá, quer dizer, o Fluminense. Só de ser grama natural já é bom, disse Saul Nigues no centro um treinamento aí Ninho do Urubu, pessoal. Então, Saul Nigues aí fazendo uma ótima cobrança, né, à CBF
Ainda continuando aí, né? E lembrando, nossa BF, acaba com esse negócio desses gramados sintéticos, prejudica o futebol, prejudica os jogadores, não é legal. E aí, continuando aí na entrevista do Saul Niguez, né? Ele também destacou, né? O que surpreendeu ele no Flamengo, né? O que ele mais gostou, né? Ele disse, abrindo aspas, ele diria duas coisas. A primeira seria a torcida. E pessoalmente tenho que estar muito agradecido a eles. Desde a apresentação no Maracanã recebi um carinho que, como sempre digo, ainda não consegui retribuir dentro de campo. E a segunda seria o nível do clube, tanto dos jogadores quanto da infraestrutura, para perceber que é um clube gigantesco, um clube grande. Estou agradecido e muito feliz por estar aqui, afirmou. Então, meus amigos, Saul, né? Saul, poxa, foi uma grata surpresa. Né? O Flamengo apresentou, né, oficialmente Saul Niguez no dia 25 de julho de 2025, e de lá para cá, o jogador espanhol participou de 6 jogos e ficou à disposição de Filipe Luís em 8 ocasiões. Sendo que, nas últimas partidas, o jogador conquistou a titularidade ao lado de quem? Do craque Jorginho, no meio campo, e com atuações seguras, rapidamente caiu nas graças, no amor, né, nos braços da torcida, da maior torcida do Brasil e do mundo, a torcida do Clube de Regatas do Flamengo, pela forma como se adaptou ao estilo da equipe. E digo mais, além de mostrar qualidade técnica e experiência em campo, Saul, nosso camisa 8, também vem fortalecendo a relação com a torcida fora das 4 linhas. Por quê? Porque o Saul, ele posta muita coisa, Saul comenta nas redes, rapaz, daí movimenta, e a galera tem gostado e muito. Saul, que você continue assim. Ainda continuando de Saul, né, tem mais um detalhe. Cara, você não vai querer sair do Flamengo mais. E para encerrar no assunto de Saul, mas vamos ainda falar de De La Cruz, né? Saul, ele ainda fala por quê, né, que ele veio jogar no Flamengo, o que convenceu o Saul, né? E Saul, ele responde aqui ao repórter dizendo assim: a pergunta é realmente por que não? Eu quero perguntar, por que você veio jogar no Flamengo, né? Por que você se decidiu, em vez de ir para a Turquia ou para outro time da Europa, você preferiu o Flamengo? Aí ele respondeu, a pergunta realmente, quer dizer, ele consertou a pergunta do jornalista e disse, por que não? Porque surpreende as pessoas. Quer dizer, por que surpresa jogar no Flamengo? A surpresa, continua aqui. Jogadores espanhóis, quando temos condições de vir a equipes grandes, é sempre bom. Quando recebi o convite do Flamengo, eu recebi com muito gosto. Iniciou o Saul Niguez. Ele continua, chegamos a um acordo muito rápido, é uma equipe grande, com uma torcida incrível no Rio, com o Maracanã, tudo que rodeia o clube é positivo, por que não viria ao Flamengo? Ele pergunta. Finalizou, né, então, o jogador do Flamengo em coletiva. Cara, Saul, você, meu irmão, assim, tá encantando a torcida, caiu aí no gosto da torcida e estamos muito felizes e torcemos realmente para que você tenha longos anos aí no Flamengo. E sabe, bom pessoal, ainda mais uma notícia aí, né, o técnico do Uruguai, ele revela aí a condição de saúde do De La Cruz, e ele fala, né, o processo de De La Cruz é o seguinte, mesmo sendo reserva, ele não será convocado. Ele explicou o motivo, porque obviamente entendemos que ele está saudável. Ouvimos jogar desde a lesão e acreditamos que é melhor para o jogador começar a ter minutos quando está plenamente saudável. Então o melhor que podemos fazer é tentar garantir que ele conclua o processo de reintegração ao futebol competitivo para que possa jogar, né, de forma consistente pelo seu clube. Não obrigá-lo a jogar pela seleção se antes de jogar pelo clube, disse Marcelo Bielsa, né? Ele ainda diz ainda, essa é a decisão que tomei agora. Se ele não concluir esse processo no clube dele, já que o estimo muito e considero um triunfo para a equipe, tentarei encontrar uma maneira de ajudá-lo a iniciar esse processo com a seleção.
Mas a questão da seleção tem suas nuances, porque ele joga no domingo pelo clube, chega na segunda e nós jogamos na quinta. Então não há tempo para preparar um jogador. Por isso acreditamos que é melhor que ele cumpra primeiro as exigências do clube, conclui o treinador do Uruguai, quer dizer, ontem, sexta-feira, em entrevista coletiva. Bem, pessoal, isso daí é um treinador. Não é fazer igual aqueles caras lá, eu acho que foi da seleção equatoriana, que queriam levar o Plata tá machucado, ou até aqui na seleção brasileira, que às vezes leva o jogador machucado. Cara, não tem necessidade. Seleção é momento. Se o jogador pode ser craque, mas está machucado, chama o outro, né? Melhor pegar um jogador saudável, que vai correr, que vai lutar, que vai brigar 90 minutos, do que pegar um jogador que está em processo de reintegração ainda, está voltando num período de lesão, não vai ajudar em nada, né? Vai lá apenas compor elenco, ficar lá, se entrar no jogo pode até aumentar o grau de lesão desse jogador. Então, assim, pelo menos na minha opinião aqui de pipoqueiro, de quem não entende nada de futebol, eu acho que não é uma boa. Bem, amigo, o vídeo já está longo, para finalizar, parece que vai mais uma contratação aí que o Baco estava falando. Só vou falar isso só para não entrar na reportagem em si, não falar mais e não aumentar mais o tempo de vídeo. Pessoal, para finalizar hoje aqui, né, a questão do estádio. Eu sempre disse aqui para vocês que eu prefiro que o Flamengo ele compre o Maracanã. A Xande não tem como, tem sim. É só o governo do estado enviar, né, uma lei, né, um pedido de lei, plano para a LERJ, e a LERJ pegar, desafetar o Maracanã, ou seja, vai criar a própria lei, uma lei lá específica para poder tornar o Maracanã viável para venda. Aí vai entrar lá em concorrência, né, leilão, enfim, mas dá realmente para poder vender o Maracanã. O ruim, porque pelo atual entendimento, seria o Maracanã, seria Flamengo mais Fluminense, né? O Vasco hoje está quebrado, não teria a mínima condição de poder entrar nisso daí. Entraria talvez algumas empresas, como a dona do estado do Palmeiras e tal, para tentar pegar o Maracanã, mas aí teriam outras exigências que eles não conseguiriam cumprir, como por exemplo levar determinado número de jogos para o Maracanã. Eu não sei se eles conseguiram cumprir isso daí, né? O Flamengo cumpriria tranquilamente, mesmo sem o Fluminense, mas aí teria o Fluminense, patinho feio, ia ter que colocar junto ali. Mas com tudo isso aí, o Flamengo hoje ele deu uma nota, né? E vamos ver a nota que o Flamengo falou sobre o Maracanã. Abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo e o município do Rio de Janeiro comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do gasômetro, providência que foi formalizada em termos de compromisso com a anuência do município, hoje pela manhã no Palácio da Cidade. O clube conseguirá, portanto, com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto, etapa essencial para garantir sua realização futura. Esses estudos, inicialmente há pelo menos 8 meses pela atual gestão do Flamengo, promoveram avaliações técnicas e econômicas por empresas e consultorias especializadas, tais como FGV, Arena Vênus, Mais Eventos, Solestes Engenharia Limitada e AECOM. Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajuste de obrigações, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa. Flamengo e município seguem alinhados e comprometidos em viabilizar a proposta em benefício da cidade, dos sócios do clube e de seus milhares de torcedores. Com essa definição, o Flamengo avançou de forma concreta no planejamento de novo estádio, que já conta com estudos iniciados há meses por consultorias especializados. A partir de agora, o clube inicia uma nova fase de desenvolvimento do projeto, com respaldo jurídico e com apoio do poder público. Muito bem, pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer porque tinha muita gente dizendo aí, o Flamengo desistiu da construção do estádio. O Flamengo voltou. Não. O que o Flamengo está fazendo, eu acho que é o correto, fazendo a coisa com o pé no chão. Da forma que o BAP, da forma que o Landim
vinha fazendo, o Landim estava apressando muita coisa, então iria sobrecarregar o clube financeiramente ao ponto de nós voltarmos ao patamar de 2010, 2011, 2009, daquela situação horrível que o Flamengo estava. O Flamengo iria contrair muitas dívidas, ia prejudicar a saúde financeira do clube, iria afetar nas contratações, na questão salarial. Hoje, graças a Deus, desde 2013, estava até vendo a entrevista do Zico ontem, que o Flamengo não atrasa salário. O Flamengo não atrasa. Então, por tudo isso daí, pessoal, ia ser um prejuízo muito grande. Então, o que o Flamengo está dizendo é o seguinte: olha, nós tínhamos que construir o estádio, salvo engano, até 2029. Então, nós não vamos fazer mais até 2029, até 2035, não sei. Alongou. Eu acho daí correto. O Landim, na minha opinião, um excelente presidente, ganhou muitos títulos, eu gosto do Landim, só que o Landim claramente queria tornar o Flamengo uma SAF. Eu não acho legal o Flamengo se tornar SAF. Porque, primeiro, o Flamengo não precisa ser SAF. Por tudo que o Flamengo é, o Flamengo não precisa ser SAF. E com isso daí, o Flamengo se tornando uma SAF, ele ia passar a ter um dono. Aí eu pergunto, por exemplo, com todo respeito, o Clube de Regata, o Esporte Clube Bahia, é um clube que é dono da SAF do Bahia. Para mim é a melhor SAF do Brasil, tá bom? Quem é o dono do Bahia? É o City. Mas você vê o Grupo City com o mesmo empenho no Bahia que ele tem lá no Manchester City, no Girona e outros clubes? Não vê. Aí eu pergunto, será que quem comprasse o Flamengo, estavam falando até do dono do Arsenal comprar o Flamengo, você acha que o cara do que ia comprar o Flamengo fosse dono do Arsenal, ou do Chelsea, sei lá, era do Chelsea, perdão, queriam comprar, você acha que esse cara ia investir mais aonde? No Flamengo ou no Chelsea? Então o Flamengo ia ser apenas um trampolim de jogador para ir pro Chelsea, ou para outro clube que eles têm, que eu não sei. E até eu acho, eu vou fazer até um vídeo aqui, já deu muito tempo aqui, fazer um vídeo sobre isso, falando justamente isso, que até que a CBF na FIFA fez uma coisa muito boa, que foi a questão do clube, desses clubes não poder transferir jogador dentro do mesmo grupo. Eu acho daí muito legal, para evitar esse negócio de Bahia e outros clubes menores, não entendo, outros clubes aqui da América do Sul, que não estão no contexto da Europa, seria apenas chocador de jogador para a Europa. Então é isso aí. Pessoal, se ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. Lembrando também que o Shola saiu, o Shola foi para um time da Rússia. Tem muita notícia aí, muita coisa, você vai ver muita coisa aí. Flamengo é um mar de notícia. Um abraço, fui. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Como torcedor, hoje tô feliz.